A paz do Senhor a todos. Que alegria estar aqui para abrir o culto e matar um pouquinho a saudade de vocês. Eu quero dizer um pouquinho e falar novamente do que vocês estão cansados de ouvir sobre a pandemia, sobre o coronavírus, Porque a gente ouve isso todo dia, liga a televisão, tá falando disso, vê no Facebook, tá falando disso, então a gente ouve isso daí, lê isso daí todos os dias e todo o tempo. Mas eu queria falar porque isso está acontecendo. E na nossa cidade, eu vi hoje, tá com 95 pessoas contaminadas, confirmadas. Então o número está crescendo, Tá crescendo assim, tá muito exagerado, na verdade. Porque ontem tinha 85, hoje já tem 95. Então, tá crescendo rapidamente. Então nós precisamos tomar os nossos cuidados, Vamos ser uma igreja inteligente. E eu estava lendo a Bíblia, aqui e no livro de Jeremias, e eu vi aqui uns 3 versículos que acalhou no que nós estamos passando hoje. E se você tiver aí um tempinho, pega a sua Bíblia e abre ela no capítulo 29 de Jeremias. Nós vamos ler o versículo 11, 12 e 13. Amém? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, eu meditando aqui, o Senhor Deus fala que é pra gente buscar o Senhor de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Que Ele ouvirá a nossa oração. Para que a gente tenha uma oração sincera. E a gente tendo uma oração sincera, a gente buscando o Senhor, orando pela nossa família, orando pelo nosso Brasil, olhando pelo nosso presidente, orando pelos nossos da igreja, orando pelo povo de Deus, com uma oração sincera, orando pelo povo que pegou coronavírus, se colocando no lugar, perdão, nos colocando no lugar dessas pessoas que estão doentes. Eu acredito que o Senhor Deus manifestará a cura, a bênção, a proteção que é devida. Mas para isso, nós precisamos nos mexer, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos orar com fé, orar como se eu estivesse sentindo a dor do meu irmão, como se eu estivesse sentindo, não, errei aqui, como se eu realmente estivesse no lugar do meu irmão, passando a dor do meu irmão. Amém? Então nós precisamos levantar como um povo de Deus. Nós precisamos levantar como guerreiros e guerreiras de Deus e orarmos. Nós não podemos estar juntos ainda. Mas se cada uma de nós, ou cada um dos homens da igreja, se posicionar e orar, e as mulheres também, dobrar os seus joelhos e orar na sua casa, nos seus lares, ou orar em conjuntos, aí com a sua família, nós vamos estar fortes. E quando a igreja poder abrir as suas portas, nós vamos continuar fortes. Nós não podemos nos relaxar, nos folgar, Porque como a igreja está fechada, às vezes nós folgamos um pouquinho, nós relaxamos um pouquinho, mas nós não podemos fazer isso.
Nós temos que ter atitude sempre. Sempre. Assistir todos os cultos que está aí passando na televisão, como se nós estivéssemos pronto para ir para a igreja. E todo mundo assistir, perdão, assistir o culto no mesmo horário. Né? E lá dar um like. Se você gostar da palavra, não tem nem que gostar, porque o culto é para Deus. Se você, sabe, se a palavra foi para você, manda, compartilhem os cultos, sabe? Vai se mexendo. Nós não podemos ficar parados. E a oração é tudo. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, como o Senhor Jesus é o corpo de Cristo, cada um na sua casa, Deus, ainda, mas nós temos fé, Senhor Jesus, que tudo, Senhor Jesus, vai, Senhor, chegar à normalidade, Senhor. Senhor, e essa doença vai embora, esse vírus vai embora, Senhor, porque nós temos fé no Senhor, e o Senhor é poderosíssimo para fazer isso. E tudo é permissão do Senhor. E tudo é para a glória do Senhor. Eu tenho certeza que muitas famílias, Senhor Jesus, também aprenderam com isso, se uniram mais, Senhor, porque tudo tem propósito. Mas eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, com a tua mão poderosa, Senhor, curar as pessoas, Senhor Jesus, que pegaram, Senhor, esse vírus, que estão doentes. Senhor, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, trazer a sua cura sobre esses lares, Senhor, em nome de Jesus, sobre a nossa igreja, Senhor, que a nossa igreja, Senhor, continua sentindo o teu amor, cada mulher, cada homem, cada criança, Senhor, cada professor do departamento infantil, Senhor, cada um do ministério do louvor, cada pessoa, cada pastor, cada pastora, Senhor, cada diácono, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, que não tenha nenhum desanimado, Senhor, no nosso meio por causa disso, mas que o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor, desça sobre cada um, Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos gritar o grito da vitória, em nome de Jesus. Vem com a Tua bênção sobre cada um, Senhor, da JCR, e vem com a Tua cura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Um beijo para cada um de vocês. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração.
Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, de seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh, pela cruz me chamou gentilmente e me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz
me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Quebrantado, seu amor. Aleluia! Glória ao teu santo nome, Senhor. Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Espero que todos vocês estejam bem. Espero também que essa seja as nossas últimas reuniões online. Eu quero já avisar você que abra sua Bíblia em Gálatas 4. Nós vamos ler hoje o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Peço que você deixe sua Bíblia aberta. Peço que você tenha esse tempo de devocional com Deus. Mas antes eu quero orar com você para que nós possamos iniciar nossa exposição. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, abençoe a sua palavra para que nós possamos, ó Pai, compreendê-la, guardá-la no nosso coração. Possamos aprender mais de Cristo, a sermos, ó Deus, dependentes de Cristo e saber que se nós temos valor é em Cristo Jesus. Se nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo garantindo a nossa salvação. Isto foi proporcionado pelo Seu Filho e já predeterminado por Ti, ó Pai, que nós possamos ser, ó Deus, então receber a adoção de filhos e recebemos a herança do Senhor através de Seu Filho amado Jesus Cristo. Pedimos em nome de Jesus que nos ajude. Amém. Meu irmão, Deus abençoe você e que nós possamos aí no final dessa pregação e no final desse estudo bíblico aprendermos mais da palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Pois bem, meus irmãos, então vamos iniciar a nossa exposição em Gálatas 4, do versículo 1 ao versículo 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai.
Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Meus irmãos, o que nós podemos aqui entender como um histórico da Galácia, até para que nós possamos entender todo o contexto que nos cerca nessa carta, nós podemos entender que no ano 25 antes de Cristo, foi dada então à região ali da Galácia a plena posição de uma província romana. E por ter ganhado essa posição de província, grande número de romanos, gregos, judeus, eles eram atraídos para esses locais que eram grandes centros populacionais. Então, por causa até mesmo da sua localização estratégica e geográfica, a cidade da Galácia era uma cidade em crescimento. Não só a cidade, mas também havia uma crescente e nova igreja da Galácia. Uma igreja no qual havia, dentro da composição da igreja da Galácia, pessoas de várias etnias, alguns judeus, outros gregos, mas os judeus eles queriam impor as suas práticas aos gentios, porque eles entendiam de maneira diferente daquilo que Paulo ensinou. Então, a carta que Paulo escreve à Galácia, na verdade, é uma clara mensagem contra esses judeus, contra esses judaizantes que eles acrescentavam algo a mais no Evangelho da Graça, que hoje não é muito diferente. Eles diziam que a graça simplesmente não é suficiente para a salvação, e segundo o que eles pregavam, eles queriam retornar para a igreja da Galácia, mesmo sendo cristãos, eles queriam retornar os ritos mosaicos e que queriam impor isso aos neófitos, aos prosélitos. Então esses judaizantes pregavam um legalismo judaico, como a observância da circuncisão, os calendários, as datas judaicas, possivelmente as dietas, né, as leis dietéticas judaicas. Então, eles justificavam a sua doutrina, a sua imposição, apelando para o exemplo de Abraão, visto que a circuncisão fora para Abraão como um sinal da aliança, assim também os demais irmãos, os gentios, eles deveriam também ser circuncidados. Quem não praticasse essas leis, então, segundo esses judaizantes, não obteria o favor divino e não estaria dentro daquele pacto feito com Abraão. Paulo, enxergando essa urgência, ele viu que essa teologia que os judaizantes estavam ali disseminando na igreja, ela não era sadia, então deveria ser rechaçada. Então Paulo escreve essa missiva defendendo o seu apostolado, primeiramente, dizendo que ele veio diretamente de Cristo, e demonstrando que a morte de Cristo ela foi substitutiva, ela foi cabal, e que a vida cristã é um dom do Espírito, que nós somos filhos de Abraão pela fé, e que a lei nos ajudou como um tutor, um esteio. A fé em Cristo nos traz a libertação, e que a liberdade do Evangelho não tem nada a ver com libertinagem, que nós vamos ver dentro da carta também de Gálatas que estava ocorrendo. Então, para que nós possamos falar um pouco sobre a carta, né, sobre cada capítulo da carta aqui, para que a gente possa realmente entender o contexto, Paulo vai falar no capítulo 1, ele saúda os irmãos da Galácia e logo em seguida repreende eles por causa da sua inconstância. No capítulo 2 ele defende o seu apostolado, ele apela para a experiência que tiveram o Espírito Santo no capítulo 3. No capítulo 4, no qual nós estamos estudando, ele descreve
ele, melhor dizendo, ele escreve sobre a filiação nossa por meio de Jesus Cristo. No 5 ele faz algumas exortações práticas sobre o evangelho da justificação, e no final ele faz um resumo da carta e uma saudação, assim finalizando a carta. Então, nesse pequeno texto que nós trouxemos aqui, do 1 ao 7, eu quero trabalhar com vocês a ideia do que nós recebemos em Cristo Jesus, segundo a carta de Paulo aos Gálatas. Então, já no primeiro versículo, Paulo escreve, aliás, nos primeiros versículos, do 1 ao 3. Digo, pois, que durante em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aqui, meus irmãos, eu quero trazer a nossa condição atual, ou qual era a nossa condição, nossa condição. Nós éramos, segundo o versículo 1, nós éramos herdeiros, porém nós não éramos livres. Paulo diz que, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. A palavra grega aqui, menor, nephios, ela é no sentido de criança, é alguém que não possui o entendimento, é um cristão imaturo. O herdeiro, ele é dono de tudo, mas ainda é tratado como se fosse um escravo, porque em nada se difere de escravo. O herdeiro, ele pode assumir a sua herança, aliás, ele não pode nem assumir a sua herança e nem tê-la ao seu dispor até alcançar uma idade adulta. Então, quando ele completa a sua maioridade, que somente aí, ele pode talvez alcançar, ele pode ter à disposição a sua herança. É somente quando a lei nos leva a Cristo, nós completamos a nossa maioridade. Lembre-se que os judeus estavam sendo legalistas com os novos irmãos e entendendo que somente a lei fazia todo sentido. Mas a lei, ela nos leva a Cristo. E Cristo nos devolve a lei. Outra coisa que Paulo vai dizer sobre a nossa condição, qual era a nossa condição, é que nós éramos herdeiros, porém nós não éramos donos de fato. Observe ainda no versículo 1 que ele diz que em nada nos diferimos de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mesmo sendo herdeiro legal, ele não pode, aquele que é neófito, aquele que ainda é novo, aquele que ainda não conseguiu a sua maioridade, ele não pode assumir a sua herança. O filho herdeiro é dono de tudo, mas não possui nada de fato. Ele está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. É isso que diz no versículo 2. Então, o Pai deixa escrito no testamento o tempo exato em que o filho deve tomar a herança. Mais uma condição na qual nós éramos, antes da vinda de Cristo, nós éramos servidores, nós estávamos sob a servidão da lei. O versículo 3 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O uso desse vocábulo rudimento na teologia paulina tem recebido diversas interpretações. Porém, no contexto da carta aos Gálatas, o que mais se encaixa é o que William Hendrickson escreve no seu comentário quando ele fala sobre os rudimentos do mundo. O William Hendrickson diz que a palavra rudimento indica o ensino rudimentar em referência às regras, regulamentações, ordenanças, por meio dos quais o povo judeu e gentios, cada qual da sua maneira, tentava por seus próprios meios alcançar a salvação antes da vinda do corporal de Cristo. Então, quando Paulo diz aqui no versículo 3 que assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, segundo William Hendrickson, e eu subscrevo a ideia de Hendrickson, é que nós tentávamos
quando nós não atingimos a maioridade cristã, nós tentávamos por nossa própria força alcançar a salvação antes mesmo da vinda de Cristo. Então, uma aplicação que nós podemos retirar daqui é que do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos que éramos crianças imaturos na fé, nós tentávamos adicionar algo a mais na graça de Deus. O que nós podemos, então, ter de aplicação aqui do versículo 1 ao versículo 3, que não só aqueles judaizantes, mas todos aqueles que ainda hoje tentam colocar um legalismo sobre a vida da igreja, num sentido, um legalismo exacerbado, muitas vezes até prejudicial, essas pessoas ainda são crianças. Quando você imagina que tem poder para, com suas próprias forças, alcançar a graça da salvação, você ainda é tida como uma criança imatura na fé. Nós não devemos, assim como os judeus legalistas queriam fazer na igreja, nós não podemos adicionar algo a mais na graça de Deus. Porque a graça é um favor imerecido, qual nós não devíamos receber, mas Deus nos dá essa graça. Observe que toda vez que nós somos movidos por um legalismo, querendo impor a salvação a nós mesmos, pensando que trazemos a salvação a nós mesmos pelas forças, por aquilo que nós entendemos que é o nosso melhor, nós somos herdeiros daquilo que Deus nos dá, mas porém nós somos livres, porque nós estamos ainda apegados a essas leis, a esses rudimentos. Nós somos herdeiros, porém nós não somos donos de fato, porque ainda nós não possuímos aquilo de fato, nós não entendemos de fato o que é graça de Deus. E nós vamos cair sobre a servidão da lei. Porque aquilo que nós não entendemos necessariamente o que é graça, nós colocamos a lei nós colocamos a lei maior do que a graça de Deus. Imagino que quando os irmãos da igreja da Galácia ouviram o que Paulo está dizendo que eles eram crianças, que eles eram neófitos, eram herdeiros, mas não eram livres, não eram donos de fato, estavam sob a servidão da lei. Imagina você ouvindo uma carta, lendo essa carta daquele que fundou essa igreja. Ou daquele líder daquela igreja. Algumas pessoas talvez flutuaram nas suas mentes se perguntando: mas então como nós faremos para sermos herdeiros? Como nós seremos herdeiros de fato? Como nós faremos então para obedecer e receber a nossa herança? Como nós faremos então para sairmos da servidão da lei, desse legalismo no qual essas pessoas estão pregando e pregam ainda hoje? Esse legalismo que certamente nos levará à morte, nos levará ao inferno, pois nós não somos capazes de cumprir toda a extensão da lei. Nós não somos capazes. Nós vamos errar e muito. E digo que não ter outros deuses diante de mim é o que a gente mais peca, é o que a gente mais erra. E Tiago, quando ele vai escrever aqui, mesmo sendo um pouco anacrônico, Tiago, quando ele vai escrever a sua carta, lá no capítulo 2, versículo 10, ele diz que, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros. Então, quando nós queremos impor leis a nós ou cumprir toda a lei de Deus, tendo aquele esforço de cumprir essa lei para que nós possamos validar a nossa salvação, não entendendo que ela é pela graça, nós somos crianças, nós somos herdeiros que não é herdeiro de fato, donos que não têm nada para possuir. Então, aqueles irmãos deviam fazer essa pergunta, e é a pergunta que nós podemos fazer hoje: como nós faremos para obter a salvação? Mais uma vez, o apóstolo Paulo diz para os irmãos da Galácia e para nós hoje: nós não podemos fazer nada
absolutamente nada. Porque se nós fizermos algo para obter a salvação, nós voltaríamos novamente para aquilo que Paulo chama de rudimentos do mundo. Nós não entenderíamos nada sobre o que é graça. Mas Deus já fez isso por nós. Deus enviou seu Filho a nós. Cristo veio num momento da história onde houve uma completude, onde todas as coisas corroboraram para o seu nascimento. Observe o versículo 4 de Gálatas 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Meus irmãos, no livro de Daniel é apresentado que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E ninguém é capaz, então, de compreender e responder aquele sonho. Então, Deus dá a capacidade a Daniel de interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Então, Daniel começa a dizer que o rei sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, uma cintura de bronze, pernas de ferro e pés de ferro com barro. Cabeça de ouro é o reino babilônico. O peito de prata é o reino persa, né? O reino medo-persa, que iria dominar e acabar com o reino babilônico. Já a cintura de bronze é o reino grego-macedônio, que ia então acabar com o reino anterior, que é o reino medo-persa. E as pernas de ferro seria o reino romano, E aqueles pés de ferro misturado com barro seria então uma divisão dos poderes que hoje nós estamos vivendo. Não há uma hegemonia no poder. Lugares se levantam, lugares caem, que dominam o mundo por certo momento, mas acabam nunca mais ficando por muito tempo sendo o epicentro do mundo. Entenda bem que isso aconteceu 6 séculos antes de Cristo. Deus dá a Daniel então uma revelação na qual prepararia todo o terreno para a vinda do seu filho. Observe especialmente 2 reinos que não são citados como dominando os judeus, mas estão registrados em livros que nós entendemos como livros apócrifos, por exemplo, o livro de Macabeus. É o reino grego-macedônio e o reino romano. Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, domina sobre os hebreus. Deus levanta Ciro, império medo-persa. Ele acaba com o reino da Babilônia. Ele devolve os judeus para a sua terra e traz juízo sobre a Babilônia. Então, num período não registrado na Bíblia, mas sim na história, Deus levanta outro imperador chamado Alexandre. Alexandre tem um império macedônio grego que espalha por todo o continente conhecido ali, a Espanha, até mesmo da Espanha até o delta do Nilo, até a extrema Galácia, África, e depois do Império Grego, Deus levantou outro império, que é o Império Romano. E se mantém aí o Império Romano em pé durante 6 séculos após de Cristo. Alexandre, então, Alexandre o Grande, o imperador grego-macedônio, ele heleniza, ele difunde a cultura grega ali pelas regiões dominadas. Ele traz uma língua universal. A língua grega se torna então uma língua universal, uma língua muito utilizada por todas as pessoas. Era muito comum pessoas terem uma segunda língua. Hoje, como é comum ter o inglês, as pessoas tinham uma segunda língua, que era a língua grega. Então, os romanos, na verdade, eles se renderam à intelectualidade grega, mas mantiveram o seu poder de exército, o seu poder político, o seu poder urbano. Então, eles dominaram tudo aquilo que Alexandre o Grande havia conquistado. E observe que eles se fundem. Então, ali você não consegue mais ver uma mitologia, uma esfera social política separada. Você vai ver, então, tudo isso chamado de Império Greco-Romano. Então, observe você.
Deus levantou todas essas pessoas. Então nós tínhamos grande parte, ou quase todas as pessoas, tendo uma segunda língua, o grego, ou a única língua, o grego. Nós tínhamos a paz romana, ou a pax romana, no qual as movimentações das estradas eram livres, havia um certo respeito religioso. Porém, imagina você, teria a intelectualidade dos gregos, teria a inteligência urbana, bélica dos romanos, mas faltava mais. Tinha paz nos mares, porque os generais romanos conseguiram acabar, rechaçar todos os piratas. Tinha paz nas estradas porque havia soldados e garantia da paz romana por todos os locais onde você podia caminhar. Havia urbanização, havia uma intelectualidade filosófica muito grande, porque os gregos e os romanos se fundiram. Mas a moral estava muito baixa. Mas havia um povo no qual Deus não esqueceu. E pela aliança feita com esse povo, Deus levanta esse povo monoteísta, esse povo que tinha uma esperança messiânica, esse povo que tinha um sistema ético-moral elevadíssimo, baseado nos 10 mandamentos. Um povo no qual Deus ofereceu o caminho no Antigo Testamento para que a vinda do seu Filho, chamado Jesus Cristo, iniciasse dali, a partir do Novo Testamento, a partir do Antigo Testamento, um Novo Testamento e o que nós chamamos hoje de cristianismo. Então Deus entende que aquele momento no qual Cristo nasce, aquele momento no qual Cristo é gerado de Maria, todas as coisas, todas as esferas políticas, religiosas, urbanas, econômicas, tudo estava esperando, tudo estava satisfatório para que o Filho de Deus viesse ao mundo de forma humana. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando Jesus Cristo nasceu, a Bíblia diz, nasceu na plenitude do tempo. Quando nós falamos de plenitude do tempo, aqui nós estamos falando realmente que todo o mundo criado estava satisfatoriamente propício ao nascimento de Jesus Cristo, totalmente favorável a um novo ponto na história, um ponto pré-determinado por Deus. O Filho de Deus, que está em plena igualdade com Deus Pai, em majestade com Deus Espírito Santo, nasceu por nós, demonstrando também o amor de Deus Pai por nós. O Filho que sempre existiu, o Criador de todas as coisas, aquele que é coigual ao Pai, coeterno, consubstancial com o Pai, Deus de Deus, luz de luz, autoexistente, infinito, imutável, aquele que é onipotente, aquele que é onipresente, aquele que é onisciente, aquele que nem os céus é capaz de contê-lo, ele decide vir ao mundo. Ele decide vir ao mundo nascido de mulher e nascido sob a lei. Por que nascido de mulher? Nascido de mulher para vestir a nossa pele. Nascido de mulher para calçar as nossas sandálias. Nascido de mulher para sentir as nossas dores, as nossas limitações, porque ele era e é 100% homem. Por que nascido sob a lei? Nascido sob a lei para cumprir a lei totalmente. Lembra que Paulo no início, no versículo 1, 2 e 3, ele está dizendo que nós não conseguiríamos cumprir a lei totalmente, e quando nós tentamos cumprir a lei totalmente, acrescentando algo a mais na graça, nós somos neófitos, nós somos crianças na fé, herdeiros e não herdeiros de fato, donos e não donos de fato, porque nós não conseguimos cumprir 100% a fé. É necessário que o Deus, o homem, venha cumprir totalmente a lei, aquela lei que o primeiro Adão quebra, somente o segundo Adão pode consertar. Cristo não veio para anular a lei. Tudo aquilo que estava no Antigo Testamento e tudo aquilo que está no Novo Testamento, Cristo veio cumprir plenamente.
Como nascido sob a lei, somente um ser 100% Deus pode cumprir. Ele ainda é 100% Deus, ele será 100% Deus para toda a eternidade. Nós precisávamos então de um ser 100% homem para representar toda a raça humana, e nós precisávamos também de um ser 100% Deus para que o seu sacrifício fosse perfeito e de valor infinito e para que ele pudesse cumprir toda a extensão da lei. Deus nos deu seu Filho para que quando nós lêssemos o versículo 5, o próximo versículo, nós tivéssemos alegria completa em Jesus Cristo. Observe você o versículo 5. Ele veio sob a lei, veio de uma mulher, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você percebe isso? Você percebe que o presente de Deus, ele deu a sua graça a nós, ele alcançou-nos com a sua graça. Deus nos deu de presente o seu único Filho, para que você e eu possamos chamá-lo de Pai, para que você e eu possamos estar incorporados nessa grande família celestial. E como é o prazer de Deus nos surpreender, além de Deus nos dar o seu único Filho, além de Deus nos permitir chamá-lo de Pai através do seu Filho, além de nós estarmos incorporados nessa grande família, Deus nos surpreende mais uma vez. E no versículo 6 e 7, ele diz: "E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus." Eu volto agora para a ideia que eu disse sobre essa exposição. Quais são os nossos benefícios que nós recebemos em Cristo Jesus? Nós vimos no início dessa exposição que nós éramos herdeiros, mas não éramos livres. Herdeiros e donos, mas não donos de fato. Nós estávamos sob a servidão da lei. Nós vimos que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho 100% homem para representar a raça humana e 100% Deus para que seu sacrifício fosse perfeito e ele cumprisse cabalmente toda a extensão da lei. E é por causa da sua vinda, a vinda de Cristo, nós recebemos a adoção de filho e Deus também nos dá. Segundo o verso 6, Deus nos dá o Espírito Santo. E é porque vós sois filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. O Espírito Santo, aquele que é o penhor, é a nossa garantia da nossa adoção, da nossa salvação. Antes Deus havia enviado a lei externamente em tábuas de pedra, mas agora Deus enviou ao nosso coração, para que nós possamos ter então uma experiência mais íntima com Ele. E essa intimidade Ele também nos garante no versículo 6, quando Ele fala que o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Esse Espírito do seu Filho que está em nós, clamando Abba, Pai, nos oferece mais intimidade com Deus Pai. A palavra Abba aqui tem significado mais pessoal, por exemplo, meu pai, paizinho, uma coisa mais intimista. Observe que não só isso, não só a intimidade com Deus Pai, não somente o Espírito Santo, mas nós recebemos também, no versículo 7, isso é demonstrado, que nós recebemos a abolição da nossa escravatura. Nós deixamos de ser escravos em Cristo Jesus. Nós deixamos de ser donos e não possuir nada, mas nós alcançamos a maturidade quando nós entendemos que Cristo é por nós e toda a graça que Deus nos alcança e somente pela graça nós somos salvos, quando nós entendemos que todo o palco do mundo estava pronto para que recebêssemos o Filho de Deus, nós conseguimos então chegar à maioridade, à idade adulta. Então nós recebemos o pleno direito de tomarmos posse da nossa herança. Ainda no versículo 7,
algo que Deus nos dá é a paternidade e, por fim, a nossa herança. Versículo 7 ele diz: porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Os nossos irmãos da igreja da Galácia estavam querendo ser como o filho pródigo. Estavam querendo ser tratados como servo, mas Deus nos dá a paternidade, a herança e nos chama de filho. Obedecemos por amor a gratidão vinda de Cristo por nós. Mesmo sem merecer, Deus nos deu seu Filho na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei. E para que nós possamos, então, concluir, a vinda de Cristo para nós, os eleitos, nos proporciona a paternidade em Deus, nos proporciona a irmandade em Jesus Cristo e a garantia que nós pertencemos a essa grande família segurada pelo Espírito Santo. A lei nos torna adultos quando ela nos leva ao pé de Cristo. Olha, a lei só realmente nos torna adultos quando ela nos leva ao pé de Cristo. Ganhamos então nossa herança por graça, por amor, e nada que façamos pode alterá-la. Nada que você e eu possa fazer vai alterar a graça de Deus. Nossa herança é a salvação. É morar eternamente na casa do nosso Pai, onde o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, estará lá conosco. Nós iremos morar num lugar onde há muitas moradas. Aqui, nessa terra, as casas são temporais, lá são eternas. Lá é um lugar de honra, glória e luz. Não teremos que nos esconder atrás de vídeos por causa de uma doença, de um vírus invisível, porque nós lá, com o corpo restaurado, veremos Ele face a face. Nós teremos um corpo glorificado, assim como o dele é. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isto não veio de nós, veio de Deus. Ele nos proporcionou isto. Ele deu o seu Filho a nós, para que hoje, mais de 2000 anos, nós possamos relembrar que nós, os eleitos de Deus, temos benefícios em Cristo Jesus. Eu quero que você reflita essa semana. Observe sempre o verso 4 de Gálatas 4. Vindo à plenitude do tempo, Deus nos deu seu Filho, nascido de mulher, vindo sob a lei. Observe isso, essa maravilha que Deus nos dá. Deus entendeu que aquele tempo, na plenitude do tempo, Ele envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que você e eu pudéssemos hoje, pela graça, sentirmos a paz de Deus no nosso coração, sendo pessoas salvas. Não querendo adotar um legalismo, mas entendendo que a graça de Deus nos basta. Deus abençoe você, que você tenha essa certeza no seu coração, que o Espírito Santo clareie essa certeza e confirme essa certeza no coração, que você é salvo pela graça e que Deus ama você. Deus abençoe a todos. Amém.